pessoal, olá gente, estamos de volta das férias e é uma alegria, né, poder transmitir mais uma vez uma palavra de Deus. Agradeço a Deus pelo descanso que Ele nos concedeu e eu quero trazer mais uma reflexão para nós, né, nesse dia, e espero que as mensagens que temos compartilhado dos outros obreiros, né, das outras alianças, estejam sendo instrumento de edificação para a tua vida, para a tua família, para que nós continuemos amando esse Deus e fiéis a esse Deus que nos ama tanto. Amém? Queria convidar você a fazer uma oração pela palavra. Pai, obrigado por mais essa celebração e por essa palavra que vamos meditar, e que ela não volte vazia no nosso coração, mas na nossa vida, que cumpra o propósito, dá-nos entendimento, clareza e leva-nos a viver essa palavra todos os dias da nossa vida. Amém. Amém. Eu quero ler um texto do Antigo Testamento, mais um texto maravilhoso da palavra de Deus, né? E vemos algumas lições. O texto é do livro de Êxodo. Este livro de Êxodo, ele registra a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Lá também você vai ver o chamado de Moisés, né? Quando Deus faz o chamado de Moisés, então quando Deus usa Moisés para libertar o povo, tem lá as pragas do Egito, vai ter a passagem pelo Mar Vermelho, né? Quando Deus abre o Mar Vermelho. Já dos capítulos 15 ao 18, nós vamos ver quando o povo, depois de passar o Mar Vermelho, começa a passar então por algumas provações, algumas dificuldades, quando eles têm que atravessar o deserto e as dificuldades que eles passaram e como eles reagiram diante desses problemas. O texto para nós é Êxodo, capítulo 16. Eu vou ler todo o capítulo, tá? Verso 1 ao 35, Êxodo 16. Diz o texto: toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No 6º dia trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito, e amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para vocês reclamarem a nós? Disse ainda Moisés: o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Disse Moisés a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresenta ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas. Responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor seu Deus. No final da tarde apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes à geada, estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Assim ordenou o Senhor que cada chefe de família recolha o quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda.
Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu tanto quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte, mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Cada manhã todos recolhiam o quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. No sexto dia recolheram o dobro, 2 jarros para cada pessoa. E os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhes explicou: foi isso que o Senhor ordenou, amanhã será dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem, guardem o que sobrar até a manhã seguinte. E eles os guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem criou bicho. Como no hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje vocês não o encontrarão no terreno. Durante 6 dias vocês podem recolhê-lo, mas no 7º dia, o sábado, nada acharão. Apesar disso, alguns deles saíram no 7º dia para recolhê-lo, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às minhas instruções? Vejam que o Senhor lhes deu o sábado, e por isso no 6º dia ele lhes dá pão para 2 dias. No 7º dia fiquem todos onde estiverem, ninguém deve sair. Então o povo descansou no 7º dia. O povo de Israel chamou maná aquele pão. Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Disse Moisés: o Senhor ordenou-lhes que recolham um jarro de maná e guardem-no para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: põe uma vasilha à medida de um jarro de maná e coloque-a diante do Senhor para que seja conservado para as futuras gerações. Em obediência ao que o Senhor tinha ordenado a Moisés, Arão colocou o maná junto às tábuas da aliança, para ali ser guardado. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. Palavra linda, né? Essa narrativa tão especial de como Deus veio em socorro ao povo, como Deus cuidou do povo no deserto, né? Este capítulo nos apresenta, né, uma narrativa, então, sobre esse abastecimento dos alimentos que Deus trouxe ao acampamento de Israel. Num resumo, podemos classificar assim: primeiro, há uma queixa de falta de pão do povo, nos primeiros versículos. Depois, o aviso de Deus, né, que ele faria provisão para eles. Depois, o texto narra que Deus envia o maná. Depois, Deus orienta as regras para o manuseio do maná. E eles deviam colher, né, diariamente o seu alimento. Também no 6º dia deveriam recolher porção dupla do maná. Não deveriam esperar nenhum maná no 7º dia, mas descansarem. E deveriam preservar, né, num recipiente uma porção para ficar como testemunho para as próximas gerações. Aí um resumo do capítulo. Durante a reflexão eu vou reler alguns versículos, né, nessa reflexão. Quero começar lendo os versos 1 e 2, que diz que toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês, depois que saíram do Egito. Lembra que os israelitas saíram, podemos dizer assim, ricos do Egito, né? Os egípcios deram para eles bens, joias, eles saíram com muitos mantimentos, muitas riquezas. Podemos dizer que eles fizeram um rancho antes de sair do Egito. Tinham alimentos para alguns meses. Eu não sei como que eles cuidaram desses alimentos, se comeram tudo logo, se foram guardando. Mas o fato é que eles tinham também animais, então eles não passariam fome imediatamente. Não sei como é que foi a ação deles, a prudência deles, né? O fato é que chegamos a esse texto e diz que eles começaram a sentir falta de alimento, né? Eles haviam saído do Egito há pouco mais de um mês.
E aí já estavam lembrando do que eles deixaram no Egito, as chamadas panelas de carne, que eles vão dizer, né? E dos alimentos que eles dizem que tinham para se fartar lá no Egito. Eu não acredito muito, não dá para supor que no Egito eles tinham fartura de alimentos, né? Os egípcios não agiam generosamente com eles. No entanto, por algum motivo, eles esqueceram da servidão, do sofrimento, dos espancamentos que eles tinham no Egito e só estavam lembrando da panela de carne. Em outro texto eles vão lembrar do alho, da cebola, né, do que eles tinham no Egito. É interessante observar que nas dificuldades os israelitas sempre desejavam voltar de onde tinham saído. E eles, lembre que quando eles estavam no Egito, eles clamavam a Deus para serem libertos daquela situação. Agora, quando eles estão libertos, eles estão desejando voltar para o Egito, né? Porque estão sentindo falta de alguns alimentos. Haja paciência divina, não é? E eles procuram um culpado, né? E acusam Moisés e Arão de que propositadamente Moisés e Arão levaram eles no deserto para morrer. Vocês tiraram nós de lá daquela situação, podíamos ter morrido lá, nos trouxeram para morrer. Lá morreríamos de barriga cheia, pelo menos. Estavam culpando Moisés. Acredito que todos nós, imagino que olhamos para Moisés e vemos que ele era um ótimo líder, né? Um paciencioso, lidou com o povo. Mas apesar de serem bons líderes, estavam sendo acusados pelo povo, porque o povo era imediatista. Aquela situação não estava legal, então o culpado é Moisés e Arão, porque eles causaram essa situação para nós, né? 400 anos viveram na escravidão e agora que estavam livres ainda reclamavam. Moisés não prestava mais como líderes. O que Moisés fez? Moisés orou. Foi falar com Deus, Moisés sabia que Deus era bondoso e que Deus atenderia, que Deus, né, agiria em favor deles. Apesar da posição elevada de liderança de Moisés, ele se humilhava, buscava a Deus, ele reconhecia que a sua liderança dependia do Senhor. Os israelitas questionaram: o que havemos de beber? Eles não... Na vida deles, a prioridade não era fazer a vontade de Deus, não era agradar a Deus, mas era o que temos para comer, o que temos para beber. Eles lembravam do Egito, do que tinham lá, mas esqueceram rapidamente os milagres que Deus fez para tirar eles do Egito e os milagres que Deus estava fazendo ainda no meio deles, né? Quando olhamos para Jesus, Jesus vai se referir que esse tipo de atitude revela uma pessoa ansiosa, um coração que não confia, conforme Mateus capítulo 6. Quais foram os dois alimentos que os israelitas sentiram falta? Carne e pão, eles pediram. Quais foram os dois alimentos que Deus proveu? Codornizes e maná. Muita misericórdia de Deus, né? Atendeu plenamente o pedido do povo. Vemos que paciência e misericórdia sempre de Deus estão sempre de mãos dadas, mesmo com aqueles que reclamam, porque o Deus agiu com misericórdia quando Deus poderia ter destruído eles. Deus disse no verso 4, eu lhes farei chover pão do céu. Deus poderia ter dito, eu descerei fogo do céu, né? Fogo do céu, consumir esses ingratos e murmuradores. Mas ao contrário, ele prometeu chuva de pão sobre eles, e assim Deus fez. O verso 4 continua, eu lhes farei chover pão do céu, o povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. E o verso 12 vai dizer que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão, assim saberão que eu sou o Senhor seu Deus. Churrasco e pão fresco todo dia, né? Todo dia. Com esse milagre, com esse agir de Deus, Deus quer ensinar a eles duas coisas, principalmente através do maná.
No verso 6, Deus diz: sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. E no verso 12, Deus diz: sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Ou seja, Deus enviou as pragas no Egito, mostrando que Ele era poderoso, que Ele era o Senhor. Agora, quando Deus está sustentando eles com o maná, foi para que eles reconhecessem que Ele era o Deus, devia ser o Deus deles. Antes o Senhor poderoso que liberta, agora o Deus amoroso que provê, que cuida, que sustenta. Da mesma forma nós, né, queridos? Nós vivíamos na escravidão do pecado, sobre as garras de Satanás, mas Jesus, com a sua graça e misericórdia, com o seu amor, nos resgatou, nos trouxe para Ele. Ele foi o Senhor poderoso que nos libertou do pecado. E Ele é um Deus amoroso que nos sustenta. É um Deus que livra e um Deus que cuida, um Deus que sustenta. Como falamos anteriormente, na sua misericórdia, Deus suportou a queixa do povo e atendeu os pedidos de carne e pão. À noite eles haviam um banquete de codornizes, tão mansas que eles podiam pegar, né, apanhar facilmente. Na manhã seguinte, Deus fazia chover o maná, era o pão diário. Observe que Deus não somente supre as necessidades, mas Deus, né, dá coisas boas. Assim Deus continua fazendo para conosco. Deus age com deleite e vê o nosso deleite nas coisas também. Deus quer que nós venhamos servir a Ele, mas servir a Ele com alegria. Por isso Ele supre, Ele cuida, Ele está conosco. O recolhimento do pão diário tinha um propósito, como Deus diz: os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Eles estavam indo em direção ao Monte Sinai, antes da Terra Prometida, e no Monte Sinai receberiam as leis de Deus. E essa simples instrução de recolher o maná diariamente, 6 dias, não recolher no sábado, era uma mostra para Deus de como eles agiriam diante das outras leis, muito maiores. Da mesma forma, Deus age conosco. Deus coloca diante de nós pequenos testes, pequenas ordens, para depois, à medida que vamos sendo fiéis, Ele nos coloca diante, então, obras maiores, desafios maiores. Deus queria ensinar ao povo de Israel a depender dEle um dia de cada vez. Não guardar o alimento era uma prova da confiança em Deus, na sua promessa de que Deus os sustentaria todos os dias. Eles confiaram? Não muito, né? Não muito. A preocupação deles foi maior que a fé. Deus tinha dado prova que era confiável, mas eles naufragaram na fé. Quão rapidamente eles, né, se lembraram da multidão, não lembraram da multidão da misericórdia de Deus. Rapidamente esqueceram. É interessante nós olharmos o capítulo 15, o capítulo anterior, que narra que depois de eles atravessar o Mar Vermelho, eles podemos dizer assim, eles fizeram um luau na praia, né? Um luau, reunidos, e ali o capítulo 15 vai dizer que eles cantaram, dançaram, gritaram de alegria. Veja aí, Êxodo 15, 1-3. Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo, o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, é a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu Pai e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor. Adiante, no verso 20 a 24 de Êxodo 15, diz ainda que então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia cantando: cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur, diz o texto. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés dizendo: que beberemos?
Vemos os hebreus louvando a Deus, né, por atravessar o Mar Vermelho, cantando. Aleluia, glória a Deus, né? Mas outra coisa bem diferente, uma coisa é cantar, adorar, outra coisa bem diferente é confiar em Deus no dia a dia, na caminhada diária deles pelo deserto. Pelo texto nós vemos que a fé deles durou 3 dias. 3 dias. Cantaram, e aí faltou água, 3 dias, murmuraram, reclamaram, acusaram. Sempre que as coisas ficavam difíceis para os israelitas, eles começavam a murmurar e falavam em voltar para o Egito. Podemos perceber que na vida deles, e pode acontecer na nossa também, que muitas alegrias, muitas esperanças podem se converter em tristezas, né, em temores, à medida que nós andamos pelos sentidos do corpo, da mente, e não pela fé. Quando vivemos pelo que vemos e pelo que sentimos, aquela alegria pode se tornar em tristeza. Mas quando vivemos pela fé, a alegria é mais permanente, a esperança é permanente. Quantos dias durou a fé deles naquele momento? 3 dias. Quantos dias dura a tua fé? Quantos dias dura a minha fé? Deus faz um milagre, Deus faz uma ação poderosa na nossa vida. Quantos dias? A fé, queridos, precisa ser cultivada individualmente todos os dias. Todos os dias. O verso 10 narra que Deus apareceu para o povo numa nuvem de glória, mas ele falou com Moisés. Deus falou com Moisés pessoalmente, e Moisés transmitia ao povo através de Arão. Havia intermediários entre Deus e o povo. Porém, este é um exemplo de que Deus busca um relacionamento pessoal conosco, né? Eu mencionei em uma das nossas mensagens que a adoração deve ser pessoal antes de ser coletiva. A oração deve ser pessoal antes de ser coletiva, antes de ser pública. Temos que andar na individualidade, no relacionamento pessoal com Deus. Jesus é o nosso mediador. Não há outro ser humano. Jesus morreu na cruz para nos proporcionar um relacionamento com a Trindade, né? No Antigo Testamento a ordem, fique longe do monte, fique longe. Agora com Jesus ele faz o convite, venham a mim, cheguem a mim, venham, venham. Amém? Vamos ver outras lições nesse texto. Diz, cada manhã todos recolhiam o quanto precisavam. Queridos, Deus tem bênçãos fresquinhas para nós todas as manhãs. O choro pode durar a noite inteira, uma noite, mas a alegria vem com o amanhecer, diz a palavra. Vemos que o milagre de Deus para o povo de Israel era sobre medida, o maná era diário e era sistemático, né? 6 dias havia o maná e eles recolhiam. No 7º dia não caía nada, não caía o maná. Por isso eles tinham que recolher no 6º dia o dobro, senão... E esse dobro não estragava, interessante, quando recolhiam no dia, se eles guardavam, estragavam. No 6º dia, se eles guardavam o dobro, não estragava. É o milagre de Deus, o agir de Deus, né? Porque no sábado a padaria de Deus estava fechada. Deus não abria, né? O padeiro aí celestial não fornecia o pão no dia do descanso, né? No verso 28 lemos, então o Senhor disse a Moisés, até quando vocês se recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às minhas instruções? Quem sabe Deus está perguntando a ti, até quando? Até quando continuarás nessa situação? Até quando você não vai me obedecer? Até quando você não vai me buscar como deveria? Até quando? Deus está perguntando. O verso 35 declara que os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. Deus enviou o maná durante 40 anos. Depois que chegaram à terra que poderiam plantar e colher, o maná cessou. Centenas de milhares de homens foram diariamente abastecidos pelo Senhor. Não foi uma pessoa, mas milhares. Um banquete no deserto, inigualável, todos os dias e durante 40 anos. A Bíblia relata que as roupas deles não estragaram, que Deus proveu água no deserto.
que Deus dava um sinal de cuidado, né, proteção e da sua presença através da nuvem que protegia do sol quente durante o dia e da coluna de fogo que aquecia eles no deserto frio da noite e conduzia eles, iluminava. Assim, o cuidado de Deus. Mas mesmo com todo esse cuidado, eles murmuraram, reclamaram e infelizmente foram punidos e pereceram no deserto. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios capítulo 10 dizendo: não sejam como eles. Há uma advertência para nós. Queridos, Deus vai nos sustentar todos os dias. Jesus pregou um sermão sobre o pão da vida para as pessoas que estavam na sinagoga. E eles queriam que Jesus fizesse um sinal, né, reproduzisse o maná para eles ali. Mas em vez disso, Jesus declarou que Ele era o maná, que Ele era o pão que desceu do céu. No Antigo Testamento, o maná era um tipo, ou retrato de Jesus, né, do Filho de Deus, que Jesus viria do céu. Que Ele se entregou como pão da vida para dar alimento aos famintos. Jesus é o alimento para a nossa alma. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. A cada dia você e eu devemos nos alimentar de Jesus Cristo. É dele que precisamos nos alimentar, lendo a sua palavra, meditando nela e obedecendo ao que ela diz. A palavra, a Bíblia, é o alimento que desceu do céu, que sustenta a nossa vida espiritual e devemos nos nutrir dela todos os dias. Não podemos acumular a palavra de Deus, não podemos basear nessa mensagem, você ouvir hoje e só domingo que vem ouvir outra palavra. Precisa buscar a palavra diariamente para sermos cristãos saudáveis. Não há substituto para esse tempo diário a sós com Deus. Precisamos recolher todos os dias o alimento da palavra, essa porção da palavra de Deus. Deus enviou o maná, mas havia uma ressalva: eles deveriam recolher todos os dias. E não deviam guardar, pois estragaria. Ninguém guarde para amanhã, diz o texto. O que isso significa para nós? Que Deus forneceria para eles a cada dia um novo suprimento do maná ao seu povo. Dessa forma eles poderiam dormir tranquilamente, com confiança. Deus queria que eles aprendessem a dormir tranquilamente, com confiança de que no outro dia o maná estaria lá. É isso que Deus espera de nós. Confiar de que Ele vai suprir as nossas vidas. O maná de Deus é mais garantido no céu, no depósito de Deus, do que nas nossas vidas. Os recursos financeiros que Deus tem está mais seguro no depósito de Deus do que nas nossas mãos ou do que no banco. Então Ele quer nos suprir diariamente. Em Mateus 6,25, Jesus vai dizer que não andeis cuidadosos, preocupados quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, vai dizer Jesus. E Ele também vai nos ensinar que devemos orar diariamente, agradecer e pedir o pão nosso de cada dia. O que não poderá fazer esse Deus pelas nossas vidas? Deus preparou um deserto para aquele povo, preparou um banquete no deserto para aquele povo, né? E abasteceu eles de tudo que eles precisavam, mesmo para aquele povo que questionavam se Deus faria ou não. O quanto Ele pode fazer por nós? O quanto? Estou chegando ao final e quero ainda fazer algumas poucas reflexões, citando que havia maná para todos, suficiente para cada um. Nenhum deles tinha de mais ou tinha de menos. Jesus Cristo é a suficiência completa para nós. Não existe em Deus nada supérfluo. Ele supre o que nós precisamos. Aquele povo de Israel comeu o maná e teve fome novamente. Nós que nos alimentamos de Cristo, né, somos supridos e ficamos satisfeitos. A nossa alma fica satisfeita de Jesus. O alimento que nós recebemos de Jesus, né, nos leva a não ter mais fome. Eles morreram, mas nós viveremos eternamente porque nos alimentamos
de Jesus. E devemos dizer sempre: Senhor, dá-nos desse pão vivo, dá-nos desse pão. Por fim, podemos comparar a passagem dos israelitas pelo deserto com uma transição de situação na vida. Os israelitas eram escravos, trabalhavam duro no Egito, recebiam uma porção de alimento lá, tinham uma moradia modesta. Deus os estava levando para viver em uma nova terra com abundância, simbolizada pelas palavras terras de leite e mel. Porém, havia um período de transição entre eles saírem do Egito até chegarem a Canaã. E esse período de transição duraria em torno de 2 anos, e onde eles precisariam atravessar o deserto. Precisariam perseverar, suportar as adversidades até chegar à terra prometida. Nas nossas vidas também pode estar acontecendo isso. Podemos estar sendo colocados por Deus num período de transição. Deus está nos tirando de uma situação, está nos colocando numa outra situação. E no meio há uma transição, é um período que nós vamos ter que perseverar, temos que continuar, temos que estar firmes até chegarmos a essa situação, essa terra prometida, ao que Deus tem preparado para nós. Da mesma forma, a vida cristã se assemelha a isto. Estamos nessa terra, vivendo dia a dia, passamos por provações e precisamos perseverar nas adversidades, ficarmos firmes diante das tentações, vencermos as aflições, até chegarmos um dia à vida eterna, na nova Jerusalém que Jesus tem preparado para nós. Amém? Vamos adorar ao Senhor com uma canção. Amém? Bom adorar a Deus. Antes dessa oração final, quero expressar minha gratidão, principalmente a todos os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, pessoal que faz a limpeza no hospital, os atendentes, um povo abençoado que tem atendido nesse momento de pandemia, onde tantas pessoas estão sofrendo com a doença e tantas famílias estão sofrendo, angustiadas. Eu tenho orado também pelos cientistas, queria te convidar a orar sobre isso sempre, pelos cientistas, para que essas vacinas cheguem logo, cheguem logo e atendam a necessidade, que sejam vacinas eficazes e nos livrem desse vírus terrível que tem sobre nós, sobre as pessoas. Ao mesmo tempo, eu quero expressar minha gratidão a Deus, porque tem nos livrado, nos preservado deste vírus. Porém, eu quero encorajar você, para que continuemos evitando o contágio. Esses dias eu li uma palavra de um jornalista falando sobre um ator aí conhecido que faleceu por causa desse vírus. E ele falava que é uma morte que podia ser evitada, uma morte mais triste ainda, porque se ele, um pouquinho mais, ele podia receber a vacina e não morreria. O que isso significa? Que devemos continuar nos cuidando, não sejamos displicentes. Se alguém for contagiado, infelizmente faz parte do momento que vivemos, mas se podemos evitar o contágio, vamos evitar o sofrimento, vamos evitar de contagiar outras pessoas, levar sofrimento. Vamos estar nos cuidando. Amo vocês e quero que vocês se cuidem. Amém? Venho a ti me confessar pra minha alma descansar. Sem tuas mãos perdido estou. A mim por teu amor. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu Deus. Justificador,
Eis aqui a liberdade, tua vida em mim é santidade. Ó Senhor, de ti preciso mais e mais preciso. Cante a ti. Se eu não conseguir mais suportar, o teu amor me guardará. Se eu não conseguir mais suportar, o teu amor me guardará. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer por essa palavra abençoada do Senhor e ajuda-me e ajuda-nos a viver essa palavra todos os dias da nossa vida, confiando que o Senhor vai nos dar um maná diário, suprimento diário nas nossas vidas e louvando o Senhor porque o pão da vida que recebemos em nossos corações nos dá a vida eterna, que é o Senhor Jesus. E não sentimos mais fome espiritual porque somos saciados pelo Senhor. E podemos, Senhor, saber que um dia estaremos para sempre contigo, não morreremos eternamente, porque o Senhor nos deu vida eterna. Obrigado, Senhor. Quero louvar o Senhor e queremos continuar renovados na nossa fé. Eu oro por aqueles que têm a sua fé fragilizada, que o Senhor os renove, os fortaleça, que tenham uma fé duradoura, não uma fé de 3 dias, mas uma fé que permanece, Senhor, que seja firme e forte, Pai. Oro por todos nós, oro pelos profissionais da saúde que estão atendendo, fortalece, ajuda a família de cada um, abençoa, Senhor. Oro pelos enfermos, Senhor, aqueles que foram contagiados. Livra, cura, Pai, restaura. Continua abençoando a nossa como igreja, abençoa o teu povo em toda a terra, Senhor, e dá vitória sobre esse terrível vírus, Senhor, e ajuda-nos a continuar vivendo segundo o teu propósito nas nossas vidas, não desanimando diante das dificuldades, não desistindo diante das provações, mas estarmos firmes e fortes, seguros nas tuas mãos, confiando no Senhor. Eu te louvo e te agradeço e peço as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a mim e a todos nós em nome de Jesus. Amém.